para eles também, mas também como existe outras etnias, né, que não são Macuxi, porque lá onde eu moro assim tem dois povos que moram junto, né, que é o Macuxi e o Apixana. Então, assim, eu gosto muito porque eu conheci a verdade, né, de onde eu veio, quem que me criou, quem que me fez. E assim como eu conheci, eu também quero que outras pessoas conheçam, né, essa verdade, essa vida, né, boa, de alegria, né, e porque muitas pessoas, né, morrem, né, sem conhecer quem criou elas, sem conhecer que tem alguém que ama elas. E esses dias, essa semana, assim, foi uma bênção para mim, né, porque cada vez que eu vou estudando mais, cada vez eu me sinto sendo liberado, né, porque, sim, eu era uma pessoa que eu não falava com ninguém, né, uma pessoa cheia de vergonha e, assim, não falava com ninguém mesmo. Mas aqui, Deus, eu, né, vou orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria como lidar com isso e a cada dia que passa eu sinto que eu vou vencendo, né, essa vergonha, essa timidez e só agradecendo também a Deus muito, né, porque Ele tem me ajudado a vencer isso, essa vergonha. E o estudo que a gente está estudando, né, sobre o Lucas é muito bom, abre a visão da gente, né, de como fazer discípulos, de que nós não devemos também fazer seguidores apenas, né, mas sim discípulos, né, ensinar a verdade, ensinar como Jesus ensinou e andar como ele andou aqui nesse mundo, né. Então, isso é minha fala. Muito obrigado, Israel. Que bom ouvir, né, o que Deus tem feito através da tua vida, né? O seu testemunho logo no começo. Pena que eu não gravei. E aí eu lembrei, tem que gravar. Não estava gravando, né, mas agora já está gravando. E é muito bom ouvir o que Deus está fazendo através da tua vida, né? Que isso estimula a gente. O que mais gostaria de contar? O que Deus tem feito em tua vida nessa semana? Na semana que passou? Fala, Simônia. Tumi, fala! Abre essa boca! Fala, Gledson! Gledson, pode falar. Marubo, falar! Tumi, abre a boca! Ah, então, pode falar. É o próximo. Bom dia mais uma vez, pastor. Graça e a paz. É um prazer de conhecer você, pastor. Estou feliz aqui. Prazer é meu, irmão. Amém, amém. Então, eu sou, como você estava falando sobre etnia, né? Eu estou aqui ouvindo você falando, né? O trabalho que o pastor faz, né? E eu estou feliz muito, porque nunca tinha imaginado que eu estaria assim no outro lugar, né? E através de alguém que, como missionários que estudaram aqui na Missão Ticuna, né? Me evangelizaram, né? Falaram sobre respeito de Jesus, né? Como Matiz, que não tem ninguém que conhece Jesus, né? O verdadeiro nosso Deus. Eu fico feliz, eles me falaram a respeito de Jesus através do Marcos Maioruna e Pastor Eli. Eu conheci Jesus através deles, né? Eu estou aqui desde 2010 até 2013, me batizei em 2013, né? Eu estava participando do seminário Ticuna, né? Onde os irmãos indígenas estudam, né? Ali eu participando desde 2013 para cá. Eu estou caminhando com Jesus, né? Muito bom para estar, minha experiência estar assim, porque eu vejo pelo Paul Matiz que não tem ninguém, que sou eu que estou cristão evangélico, né? Me converti através dos nossos irmãos pastores. E desde 2013 para cá, eu cheguei aqui em 2013, no Rio de Janeiro, né? Para estar aqui estudando a palavra de Deus, para continuar, né? Porque eu sempre vi assim a necessidade do Paul Matiz, né? No caso meu, né?
nosso Matias, ver assim, eu não queria desistir para eu estudar a palavra, né? Aí acabei chegando aqui no Rio de Janeiro, continuei e fiquei aqui até 2016, 2017, né, estudando a palavra. Assim, terminando o ensino médio, estudei teologia e nesse ano passado eu viajei para a minha aldeia, né, para visitar, porque eles estavam me esperando, estava demorando muito, eu falava, eu estou estudando, eu vou chegar sim, porque eu sou de lá, eu sou seu filho, falar no meu pai, na minha família, né? Aí eu viajei mês de maio para lá, né? Ele estava mudado, outra aldeia, comunidade, né? E fiquei 5 meses lá, né? E no mês de maio, mês de julho, eu fui para Manaus para me consagrar. Aí eu tô feliz como Deus tem me colocado no meu ministério, eu sou pastor, né? E fico feliz, tá me abençoando muito, né? Eu sempre falo, através de mim, com certeza Deus vai falar a nossos irmãos Matias, né? Sobre o que para eles conhecer verdadeiro nosso Deus, né? Nós somos apenas canal de Jesus, né? E eu fico feliz, né? Estar aqui da minha experiência por estar aqui, né? Quando eu cheguei aqui o ano passado, novembro, né? E eu estava pensando eu concluir algumas matérias que eu estou precisando, curso profissional, né? Para eu estar, além do eu falando a palavra de Deus sobre Jesus, nós temos que estar ajudando o povo que eles estão precisando, necessidade, por exemplo, na área de saúde, né? Aí eu venho aqui, comecei de continuar meu estágio, né, técnico de enfermagem. Aí agora ficou assim difícil para estar assim estagiando, continuando, né? Mas tudo isso não fico assim triste, né? Mas eu fico muito feliz, como a professora Simônia deu a continuidade do estudo, né? Sobre matéria no livro de Lucas, né? Me falo muito bem as coisas que não sabia no seminário, né? De que forma que eu posso estar evangelizando e lidando com nossos irmãos e falar de maneira certa sobre Jesus. Eu fico feliz, Deus está me abençoando muito, pastor. Essa é a minha palavra. Amém. Muito obrigado, viu, Tumi, pela palavra e o desafio. Amém. Louvo a Deus por tua vida, né, e pela vida dos demais aí. Quem mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Se não tiver, a gente vai seguir, porque o tempo está correndo, né? Beleza, gente. Eu queria orar, convidar a irmã... Crédito, fala? Oi? O crédito pode falar ou não? Crédito pode, se ele quiser falar, pode falar. Que ele está quietinho ali, Cledson. Compartilha aí, irmão. Bom dia, pastor. Bom dia. Quero compartilhar aqui. Estou esperando os irmãos falar, né? Quero falar o último, mas não querem, eu quero falar. Então, pastor, a minha semana que sempre passa aqui, né? Desde que eu cheguei aqui em Rio de Janeiro, os missionários, pastores, oferecem uma aula, né, para nós, que é um missionário indígena, né? E desde que eu comecei, passei a situação que eu passo, né? Que era uma diferente, né? Que eu tinha passado. Mas até que hoje, esse ano que eu estou por aqui, em Missão Ticuna, né? Que muitas coisas que Deus me falado através do meu coração, né? E a gente lemos e apenas não aprendemos, mas ler a Bíblia e orar, buscar particularmente no nosso coração a Deus, para que Deus nos empenhe a nossa mente para aprender mais, aprofundar mais, né? E eu agradeço nesse dia, né, que eu tinha aprendido muita coisa, né? E que eu não tinha visto antes, né? Os missionários compartilham, né? Como essa matéria especial que a professora Simônia nos dá. E agradeço por isso. Nunca estudei assim detalhadamente, mas
com professores, com pastores, né? Só fala informação e pedir presencial, né? Isso passei, mas aqui eu estou começando, né? Que detalhadamente começa como criança, né? Tomando leite, começando espiritualmente, é outra visão importante para mim, para meus coração, que também que a gente não apenas aprender, né? Porque nós temos que ver, né? Nós viemos aqui nesse Rio de Janeiro não apenas aprender e ter nosso coração a profissão, não, mas nós temos que ver compadecer dos nossos povos, né? Cada um tem visão, isso o que eu estou falando, né? Que os irmãos de Cunas, Matiz, Marcuxi. A nossa visão é que nós estamos motivando para aprender e temos que levantar nós mesmos para compartilhar com nossas famílias, nossos povos, né? O que tinha me aprendido aqui, eu agradeço todo dia, eu agradeço a Deus pela minha vida, o trajetório que eu passo nesse vasto de Cuna. E apenas também eu corrige a minha vida, né? Cada dia mais querendo se mudar a minha caráter, a atitude, né? Para que Deus venha usar meu coração. Isso a minha caminhada, que Deus tenha me incentivado meu coração. Muito obrigado. Que bênção, que joia. Glória a Deus. É muito bom ver como Deus está trabalhando através da vida de vocês. Eu gostaria de pedir para a irmã Gilma, se puder, orar, agradecendo pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela semana que Deus nos concedeu. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por essa semana, por esses momentos maravilhosos. Vou até me estender pela quarentena, Senhor, que tem sido tantos momentos de aprendizado, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela vida de cada um, pela vida da Simônia, pela vida do pastor Edson, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Obrigada, meu Deus. Continua na direção, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a gente está fazendo aqui a primeira parte de um processo que a gente chama de um processo de 3/3. Essa primeira parte é olhar para trás, é celebrar aquilo que Deus tem feito em nossa vida, né? E uma das maneiras de celebrar também é ouvindo aquilo que Deus fez na nossa vida em termos de aplicação. Por exemplo, eu vou pedir para o Israel repetir, e aí vai ser bom porque vai estar gravando agora, né? Mas ele compartilhou logo no início a experiência de aplicar aquilo que ele aprendeu nos seminários. Opa, vamos admitir aqui que tem alguém para entrar. Algo que ele aprendeu num dos seminários que a gente deu online, né, que vocês têm participado. Eu gostaria de que ele compartilhasse novamente, Israel, como foi essa tua experiência de compartilhar do aplicativo que você aprendeu numa dessa série que a gente tem dado, né, e como que foi a reação da pessoa com quem você compartilhou. Então, paz a todos, né? E, bom, vou falar de novo, né? Sobre os estudos, né, que a gente estava estudando, vendo, né, vendo, assistindo a aula que estavam passando online, né, de como evangelizar através de aplicativos, né? Que nós devemos usar isso também a nosso favor, né, como uma ferramenta. E então, eu conheço pessoas, né, que foram assim lá para minha aldeia a trabalho, e uma delas é uma professora, né, é o Apixano. Não é da minha etnia, é Macuxi, né? Não é Macuxi, é o Apixana, e mora em outro lugar, né? Afastado da minha aldeia. Essa pessoa, ela já tinha conhecido, né, aceitado, mas depois de um tempo ela se desviou, né, do caminho, o inimigo cegou, e então estava sem força para voltar, né, para Deus. E eu sempre
antes de ter esses aplicativos, né, eu sempre conversava com ela, né, orando por ela, falando por ela, assim, ajudando, né. E esses dias, né, ela estava assim, passando por um problema, né, com o seu pai, né, que estava doente. E ela pediu oração, né? Então eu estava orando por ela. E a gente teve esses aulas, né, que a gente assistiu, explicando, né, apresentando os aplicativos que a gente pode usar. E então eu vi, né, que aquilo ia ajudar muito ela, né? Mas antes de eu compartilhar, né, eu perguntei, né, se eu poderia, né, compartilhar com ela o que eu estava aprendendo, o que eu estava me ensinando por aqui, né, de como seguir uma vida certa, né. Então ela aceitou e ela disse, né, que eu poderia compartilhar. Então eu fui compartilhando com ela, fui primeiro, né, e ela mesma iniciou as perguntas, né, perguntando para mim, né. Aí eu fui entrando mais a fundo, né, com ela e explicando. E então, assim, lá no final, ela assim, tem as perguntas, né, que fazem para a gente pensar, né, um pouco. Então, chegou nessas perguntas. Aí, ela demorou um pouco, né, a responder e eu disse para ela, né, que ela se não precisava responder na hora, né, ali, e que ela pensasse, né, um pouco e mas então depois ela me respondeu. E ela disse, né, que a partir daquele momento daquele momento ali ela iria seguir o caminho certo, né? E que é com o nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Então, ela falou, né, isso e disse, né, que a partir daquele momento iria estar fazendo esse compromisso com o Senhor, né, com Jesus. Então, assim, eu fiquei muito alegre, né, e ela agradeceu, né, porque assim, ninguém nunca falou dessa forma com ela, né, do amor de Jesus, de como estudar também a palavra de Deus. E então, assim, eu me sentia muito feliz também, né, por isso. E a gente fez a oração juntos também, a oração final, né, da pessoa decidir de como vai ensinando. E ela fez a oração, né, a gente fez juntos a oração que ensina, né, que esses aplicativos. Então, foi muito bom. E continuo aprendendo. Amém, que bênção. E é isso que a gente quer, viu, pessoal? Aquilo que a gente tem aprendido, a gente está querendo que as pessoas, ou que à medida que a gente aprende, a gente vá falando para outros também. Assim como Israel teve essa experiência tremenda, né? Aprendeu como usar uma ferramenta. E essa ferramenta não ficou só para ele ensinou para outras pessoas, né? E isso é muito bom. E vocês são um povo, né, que tem aprendido muito através da transmissão oral, aquilo que os antepassados foram ensinando, né, a língua, a cultura, a maneira de comer, de caçar, de pescar. Então, as próximas gerações vão vivenciar isso à medida que vocês não perdem essa identidade, à medida que vocês mantenham isso. Isso vai ser mantido através da transmissão e vocês voltarem lá para a terra de vocês, né? Tudo bem, estão aprendendo muita coisa aqui da cultura branca, né? Vamos colocar assim, da sociedade, da parte urbana da cidade. A gente aprende que são coisas úteis lá para vocês também, como o Gledson falou, né? O Tumi também, da profissão, né? Ser um técnico de enfermagem, aprender como cuidar da saúde do povo ali. Isso tudo é muito bom, mas não percam essa identidade de vocês. E os princípios cristãos também. Aquilo que vocês estão aprendendo, vocês devem lançar para outras pessoas. E isso é aquilo que a gente quer. Essa é a nossa visão, é a visão que a gente quer que vocês desenvolvam. Não guardem para vocês. Então, toda vez que a gente faz essa primeira parte, de um olhar para trás, é um tempo de celebrar a Deus por aquilo que Ele fez,
orar por alguma dificuldade, né? O tempo hoje nosso não vai dar para a gente, te gastou um bocado de tempo no comecinho aí, né? Até para os trâmites de conexão, essas coisas todas, isso acaba perdendo, a gente vai perdendo um bocado de tempo aqui. Mas orar também uns pelos outros por nossas lutas, por nossas dificuldades, quando as temos, né? Mas eu queria entrar agora na segunda parte do nosso estudo, que é o olhar para cima, olhar para o alto. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o fato da gente, eu vou compartilhar uma tela aqui, né? Já com vocês, espera aí. Então, viver nesse mundo é um mundo difícil. Nós estamos enfrentando uma situação hoje que é uma situação de muita adversidade, né? Uma situação de crise sanitária, de crise econômica, de crise social, né? E nenhum de nós está imune a isso. E vocês devem estar acompanhando pelos noticiários, né? Como isso chegou lá no povo de vocês. Chegou lá no oeste da Amazônia, né? Lá na região de Tabatinga, de Benjamin Constant, de Atalaia, lá em... fugiu agora o nome da cidade, onde tem bastante povo baré, lá na divisa com a Colômbia também. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do lugar lá também, né? Que é onde tem o maior município indígena do Brasil, né? Que é fronteira também. Alto do Rio Negro. Lá no Alto do Rio Negro, naquela região lá. Tem uma cidade que não é Cruzeiro do Sul, que está no Acre. Eu tenho amigos meus, o Elias e Lenita, trabalharam muito tempo ali com o povo da AU, lá daquela região, né? Me fugiu o nome da cidade agora. Mas nem ali, que é um lugar tão distante, né? A enfermidade deixou de chegar. Ela chegou, tirou a paz de muita gente. Nós vivemos hoje num mundo em que o mundo não está em paz, está buscando a paz. E a paz que eles buscam, e é claro, a gente deseja que essa que chegue, né? É uma paz de um medicamento que traga cura para essa doença que a gente está enfrentando, uma vacina que traga prevenção. Mas isso não é a paz verdadeira, porque logo surgirão outros vírus, outras bactérias, outras enfermidades, outras crises, né? Nós enfrentamos crises o tempo todo, de relacionamento, experimentamos sofrimento nesse mundo que é pecaminoso, caído, né? Coisas que roubam a nossa paz. Por isso eu comecei essa fala agora, né, desse tempo, lembrando do Salmo lá que fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a perspectiva que eles tinham por que o salmista fala isso? Porque era lá no monte, no alto do monte, que eles colocavam os postos ídolos, que era a a segurança de alguns povos, né? Um Deus, um ídolo que vai trazer paz. E o salmista ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem de um ídolo que está lá no monte. Vamos pensar lá no Rio de Janeiro, né? Vamos levar o nosso olhos para o monte, lá para o Corcovado, né? Que tem lá a imagem de Cristo Redentor. Não é aquela figura que vai trazer a segurança e a paz para a nossa vida, ainda que seja uma lembrança, no caso ali, de Jesus Cristo, né? Que é bonito, né? Eu só fui lá uma vez e estava fechado, né? O templo não dava para ver nada. Foi bem frustrante para mim. Mas o meu socorro não vem de uma imagem, o meu socorro não vem de um ídolo, o meu socorro não vem de uma segurança, de uma vacina ou de um medicamento, seja ela cloroquina, hidroxicloroquina, seja lá o que for. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o texto que a gente vai observar agora, né, a gente vai ver sobre Jesus, é um momento em que Jesus lamenta pela nação de Israel, simbolizada ali na cidade de Jerusalém, porque eles não encontram a paz que eles procuram. E a paz que eles procuravam estava tão pertinho deles ali. E Jesus fala: eu estou aqui e vocês não querem. Eu estou aqui, bem pertinho, e vocês não querem. Então a gente vai ver duas vezes esse texto na forma de vídeo, e depois nós vamos também ler na Bíblia. Vou pedir para que um de vocês
leia a passagem na Bíblia, tá bom? Então, primeiro, a gente vai ver, vamos ver juntos aqui, o filme. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Cadê você aqui? Ai, estava aqui tão facinho. Ah, tá aqui. Opa, peraí. Beleza, espero que vocês estejam todo mundo vendo aí. Vendo e ouvindo. Jesus se aproximou de Jerusalém e, quando a viu, chorou. Ah, Jerusalém, hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos. Não ficará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu quando Deus veio para salvar. Nós vamos ver mais uma vez, tá bom? Jesus se aproximou de Jerusalém e, quando a viu, chorou. Ah, Jerusalém, hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos. Não ficará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu quando Deus veio para salvar. Ok, meus irmãos. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Nós vimos esse texto aí, e nós vamos ver agora em Lucas. Eu queria que vocês abrissem tua Bíblia em Lucas 19, 41 até o 44, tá bom? Então, eu gostaria que um de vocês pudesse abrir o microfone, assim que você encontrar a passagem, que você leia para todo mundo. Que, pastor? Pode ler. Lucas 19, 41, 44. Isso. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conhecerá por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Amém. Obrigado, Gladson. Então, a gente viu o vídeo 2 vezes, ouvimos a palavra de Deus contando essa narrativa, e agora eu gostaria de convidar vocês, qualquer um de vocês aí, para que contassem essa história, sem abrir a Bíblia, né, sem ler na Bíblia, mas somente lembrando aquilo que você viu e ouviu. Eu vou ler mais uma vez, tá? Para que a gente possa ter ela bem clara aí, né? Estou lendo aqui na versão da NVI, que diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse:
se vocês compreendessem nesse dia, sim, você também, o que traz paz, mas agora isso tudo está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Beleza. Quem gostaria de tentar contar essa história com suas próprias palavras? Abra o microfone para contar a história. Posso contar, professor? Pode sim. Eu vou contar uma história. Voltar até um pouco para a Bíblia, mas por meu pensamento. Isso. Então, bom dia, né? Que eu vou compartilhar uma história de Jesus, que Jesus chorou a ver a cidade de Jerusalém. Então, Jesus subiu a monte, né, para entrar em Jerusalém, descendo, viu a vista de Jerusalém. E Jesus chorou sobre a cidade, né? E estava chorando que, Jerusalém, e vocês estão vindo em mim, e o que está chegando, o que você quer, a paz, está perto de vocês. E que tanto que eu aproximo de vocês, mas vocês não me conheceram. Mas um dia virá sobre essa cidade e que os inimigos não deixarão você fazer o que vocês querem, mas eles vão destruir a cidade porque vocês não conheceram em mim e não reconheceram porque é o que é como eu sou, que é Salvador, né? Jesus, ele quer dizer assim sobre si, né? Porque os israelitas querendo buscar a paz para eles, que é um rei, mas o rei estava perto deles, mas os povos não conheceram a Jesus. Por isso, essa passagem diz, né, sobre ele mesmo fala, né, essa história. Obrigado. Obrigado, Gledson. Mais alguém gostaria de contar essa história, acrescentar detalhes que talvez o Gledson tenha deixado passar? Complementar a história? Nenhum voluntário? Gilber, Ronildo, são 2 voluntários. Gilber e Ronildo, vamos abrir a boquinha e falar. Vamos lá. Beleza. Então, deixa eu tentar contar aqui também para vocês, né? Então, essa história, né? Jesus já está chegando em Jerusalém e do alto ele observa a cidade e ele, por um momento, ele se lamenta porque aquela cidade está buscando uma paz e não está encontrando. E ele fala, se vocês soubessem a paz que vocês podem ter, vocês não ficariam tão preocupados. Porque vai chegar um dia em que os seus inimigos vão te cercar de todos os lados, vão trazer grande tristeza para toda a cidade aí, não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês rejeitaram a paz verdadeira. Então, é um resumo. Eu estou contando aqui sem ler, né? E a ideia é essa, gente, é ouvir a história. E vocês, povos indígenas, né, vocês são muito bons nisso. Eu fico impressionado quando eu escuto as histórias e a capacidade que vocês têm de reproduzir. Aqui talvez esteja com vergonha da gente, né, mas vocês são muito bons nisso. E toda vez que a gente participou disso, a gente vê como vocês conseguem teatralizar isso, né, ilustrar isso de uma maneira bem legal. E é joia, e é muito bom. Ok, então a gente viu o texto. Vamos pensar um pouquinho no que a gente pode aprender dessa passagem. Tá bom? Vou compartilhar mais uma vez aqui a tela.
Ok. O que chamou a sua atenção nessa história? Eu gostaria agora de ouvir você. O que te chamou a atenção e por que ao ouvir essa história? O que te chamou a atenção? Agora eu preciso que vocês compartilhem, abram o microfone e falem. Oi. Por favor, Gilbert. Bom dia, pastor. Amém. O que me chama mais a atenção, né, quando Jesus vê, né, que a cidade está está em uma tristeza, né? O que me chama mais a atenção é o choro, né? O choro de Jesus, né? Porque a Jerusalém é uma cidade onde Deus nasceu, né? Onde Deus escolheu a cidade, né? Mas a cidade, o povo, ele não reconhecia o seu Salvador, né? Ele não reconhecia quem é o que estava lá, né? Quem é que nasceu lá. Então, por isso, quando Jesus viu, né, a cidade de Jerusalém, ele chorou. Esse que me chama mais atenção, né? Me impacta, né? Porque o Jesus ele quer entrar, né? Ele quer entrar lá, mas o povo ele não reconheceu, ele rejeita o seu Salvador, né? Por isso Jesus, quando vi essas coisas, Jesus chorou, né? Isso que me chama mais atenção, pastor. Muito obrigado. Legal, muito obrigado, Gilbert. Quem mais gostaria de falar aí? O que te chamou a atenção e por quê? Eu, pastor. Por favor, Gledson. Pastor, o que me chamou a atenção é o mesmo que o irmão Gilberto falou, né? Quando Jesus desceu, né, para entrar em Jerusalém, mas se impactou com Jerusalém, né? E que aonde mesmo me chamou a atenção, como ele viu Jerusalém e chorou, né, falando, né? Que não conheceram, vocês não conheceram a paz que vocês querem, né? Aí Jesus fala sobre a cidade, né? E se impactou, né, o coração dele, né? Como as pessoas não conheceram ele. Ali no mesmo que Jesus chorou, e me chamou muita atenção. Obrigado. Obrigado, que legal, né? Que joia. Vamos seguir aqui, né? Pensando um pouquinho nisso aí, né? Lá no verso 40, eu vou ler novamente, diz assim. Opa, cadê aqui? Verso 41, né? Aliás, vamos voltar aqui no verso 40 e depois o 41, tá? Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. E aqui é num contexto também de Jesus já se aproximando ali de Jerusalém, na entrada, né? O povo gritando, né? Mantos e palmas, né? Colocando mantos e palmas ali, aclamando Jesus como rei, né? Aquela coisa toda, né? E uns fariseus criticaram, né? Mandando eles repreender, né? O Jesus repreendeu os discípulos. Ele diz: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. E aí Jesus, na sequência, no 41, diz assim: quando se aproximou, então, entrando mais perto ali de Jerusalém, ele viu a cidade e Jesus chorou sobre ela. Chorou sobre ela. E no 42 ele vai dizer: e se vocês compreendessem neste dia, sim, se vocês compreendessem, vocês também o que trazem a paz, mas agora isso está oculto, vocês não conseguem enxergar, está oculto aos olhos de vocês. O que você entende? Que emoções Jesus está expressando aí, tanto no 40 como no 41, especialmente quando ele diz, olha, ele derramaria lágrimas e ficaria triste. O que você entende com essa expressão
de que Jesus chorou sobre ela. Ele derramaria lágrima e ficaria triste. O que vocês entendem sobre isso? Vou falar. Pode falar. É que Jesus, ele também tinha sentimentos, né? Que ele estava na forma humana, estava em carne e osso, como a gente, né? Então, sim, tudo que a gente tem, né? Jesus, ele veio para isso, né? Também para mostrar que como é possível também a gente viver, né? Corretamente, né? Sem pecar. Então, isso nos ensina que Jesus, ele estava na forma humana e ele tinha os mesmos sentimentos que a gente, né? Sentia tristeza, alegria. E é dessa forma, né, que eu entendo isso. Legal, obrigado, Israel. Vamos pensar nessa questão de sentimentos que o Israel colocou, né? Jesus ali na sua forma humana, totalmente homem, e ele chora. São poucas vezes que a gente vê essa expressão de Jesus chorando. A gente vê Jesus chorando quando ele perde um amigo, Lázaro, lá em João, né? E a gente vê Jesus chorando aqui quando ele olha a cidade. E trazendo já uma aplicação para a nossa vida, quando você olha, lembra do teu povo, no caso aqui, eu não conheço tanto dos povos, né? Mas eu sei que os matis, por exemplo, são poucos, né? São cerca de 300 povos. Já o ticuna, juntando os 3 países, são mais de 70 mil, né? Ticunas, são bastante gente. Os demais eu não conheço tanto. Mas quando você olha o seu povo, a história do teu povo, o comportamento do teu povo, que sentimento você tem? Quando você anda numa cidade como no Rio de Janeiro, qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que nós temos quando a gente liga a TV e a gente está vendo o que está acontecendo no mundo? Onde o povo está buscando a paz? Quando eu estive lá em Benjamin Constant, era um tempo dos Jogos Olímpicos Indígenas. Era uma semana, né? E teve muita festa. Todas as noites tinha festa. E durante o dia tinha os jogos e à noite tinha as festas, né? E eu vi vários indígenas, né, parentes de vocês, festejando ali. Legal, a festa é bom. Mas parece que eles só buscam aquele momento. A alegria está ali na bebida, a alegria está em algumas coisas que eles experimentam, no sexo, sei lá o quê, né? Onde é que as pessoas têm buscado a paz? E qual é o sentimento que isso traz no meu coração e no teu coração? É isso que a gente tem que aprender com Jesus aqui. Que Jesus, ele entra na cidade. É uma multidão que estava gritando antes, olha, o Senhor é rei, o Senhor é rei. Mas é uma mesma multidão que grita que Jesus é rei, mas que não confia nele para ter paz. E a gente vê exatamente isso hoje na sociedade. É uma sociedade que a gente vê símbolos cristãos em todo lugar. O mais famoso deles no nosso país é o Cristo Redentor. A gente vê isso nas igrejas. Eu não sou contra os símbolos, não, tá, gente? A gente vê isso pendurado no pescoço. A gente vê as pessoas, né, passando na frente de alguns lugares sagrados, né, e faz o sinal da cruz. Nós somos um povo religioso. Mas na hora do aperto, onde é que eles buscam a paz? Então, esse é um desafio para a nossa vida, né? Para a gente pensar nisso, olhando para Jesus que chora. Você tem chorado pelo seu povo? Por aqueles que não conhecem a Jesus? Lá no verso 42, Jesus ele traz essa expressão. Deixa eu ler aqui novamente o 42. Se vocês compreendessem neste dia, você também, o que traz a paz, se vocês compreendessem aquilo que traz a paz. O que Jesus está dizendo sobre Jerusalém? Não ter experimentado essa paz nele. Depois ele vai continuar dizendo assim, né? Cadê aqui?
lá no finzinho do 44, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. O que você entende com essas expressões de Jesus, né? Se vocês têm a oportunidade de experimentar a paz e não estão experimentando essa paz. O que você entende disso? No meu entendimento, pastor, porque quando Jesus vê, como você me falou, né? É muita coisa que deveria entender através de Jesus, né? Vocês não estão entendendo o que vocês estão tá aqui na sua frente, no meio de vocês. O coração de vocês é duro, né? E não tem tempo para vocês, assim, demorar para vocês entenderem que aqui eu estou no meio de vocês, que traz paz, alegria, felicidade, mas vocês não estão entendendo. Aí, no caso, assim, o meu entendimento que eu estou falando aqui. Legal, que joia. Vamos aproveitar essa deixa aí, né, de pensar assim, quais são as maneiras que as pessoas estão tentando encontrar paz na nossa sociedade? O que significa ter paz para eles, esse povo? Aí a gente pode pensar em todo o povo, né? Pensa lá no povo da sua aldeia, o povo da sua comunidade, o povo da cidade. O que significa ter paz para eles? O que significa viver em paz? Ou onde eles estão buscando essa paz? Me dê exemplos de onde as pessoas tentam encontrar paz. Pastor, Fala, Gledson. eu vou falar sobre o paz que os povos marubo buscam, né? E no dentro da aldeia, eles buscam bem viver e buscar sobre alimentação e plantar alguma coisa para poder viver, mas não busca a paz, né, entre a cultura, né? Mas atualmente eu vejo os povos marubos querendo buscar a sua paz através de estudo, em vez de estudar, buscar alguma coisa, provisão de que buscar a paz, mas eles entram em uma coisa terrível que eles cometem, né, na cidade, né? Entra em cidade, sai da aldeia, entra em cidade e buscar a sua provisão é aprender mais e buscar a sua paz, né? Mas eles entram em bebida e as outras vão em miséria, né? Fumar, aqueles que entorpecente, todas essas coisas. E em vez de buscar alguma coisa a ter na sua vida, mas eles mesmo se prejudicam, né? Essas coisas eu vejo o meu povo e como isso eu sinto no meu coração, né? Que o que você querem buscar, o que você querem alcançar, mas vocês mesmos se prejudicam. Porque em vez de buscar melhor, vocês buscam pior, em vez de buscar as suas desejos completar, vocês entram em fazer outras coisas. Isso eu vejo também, e que eles não sabem o que é alegria, é paz. Eu vejo isso, por isso nós temos que ver, né, nosso povo, como é que é a situação, por que motivos eles se convivem, né? Isso me traz compacto, entendeu? Pelo meu coração. Legal, que joia. Então, o Gledson falou aí, né, de provisão, ou seja, ter o que comer, ter o que beber. Isso não é errado, isso não é problema. Todos nós precisamos disso para o dia a dia. Nós nos preocupamos com o que comer, com o que vestir, não é problema isso, né? O problema é quando a gente deixa isso ocupar todo o nosso coração. Então, tá com a barriga cheia, ter uma boa plantação, né?
Isso é uma busca. O Edson falou também a profissão. Então, não só a provisão para o dia a dia, mas a profissão, o que fazer, né? Então, vou para a cidade para fazer um curso. É errado? Não, não é errado. É bom isso. Isso vai ajudar a comunidade, né? A Simônia, ela é uma doutora, ela estudou, né? Ela pensa no cuidado, mas isso não deve ser a fonte da segurança dela, a profissão que ela tenha, o conhecimento que ela tenha. Eu estudei alguma coisinha também, mas isso não é a fonte da minha segurança. A gente tem que lembrar, a fonte da nossa segurança, da nossa paz, é Deus. É o relacionamento com Ele. Não é o que eu tenho, não é o que eu como, não é o que... Isso é status que as pessoas têm. É o título que alguém tem. Isso não é a razão da nossa vida. Então, é isso que a gente tem que entender. Nos dias de hoje, por exemplo, que a gente está vivendo, a paz que muitas famílias buscam é a cura de um ente querido que está doente, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que algumas coisas não são erradas, outras sim, né? O Gledson falou de coisas erradas, as pessoas vão para a bebida, vão para os entorpecentes, né? Vão para o sexo. Então, eles tentam encontrar a satisfação na vida nessas coisas. E satisfação, muitas vezes, é sinônimo de paz. Então, se eu tenho que comer, eu estou em paz. Se eu tenho saúde, eu estou em paz. Se eu não estou em guerra com os meus vizinhos, eu estou em paz. Mas será que a paz verdadeira é essa? São momentâneas, né? O que impede as pessoas, né, de desfrutar essa paz? Vamos ver aqui, quando Jesus ele fala aqui, olha, lá ainda no 42. Se vocês compreendessem, ele começa falando, mas depois, aquilo que traz paz, ele traz uma exclamação. E ele diz, mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Essa expressão, oculto, escondido dos olhos, o que você entende se a gente fosse aplicar isso para a nossa vida? Que palavra você usaria para descrever essa coisa que está escondida aos olhos desse povo que está buscando na comida, está buscando na bebida, está buscando na profissão, no estar bem na vida, de ter um carro, de ter uma casa confortável? Como que você aplicaria essa expressão de Jesus, que isso está escondido aos olhos dele? No contexto que a gente está vendo aqui, né? Das pessoas buscando a paz, Jesus chorando porque Jerusalém não tem essa paz. O que você entende? Que palavrinha você usaria para descrever isso? Como assim, pastor? Pergunta. Quando Jesus ele usa essa expressão que eles não compreendem, que isso está oculto, escondido aos olhos dele, Jesus está usando isso, eu vou usar a palavrinha aqui, né, para descrever a incredulidade daquele povo. Pessoas que tinham um coração incrédulo, né? Essas pessoas com coração incrédulo, que outra palavra você descreveria para elas? Você vai lá, comunica o evangelho, comunica a graça de Deus, mas elas não querem buscar essa paz que você está oferecendo, querem buscar uma outra paz. O coração delas seria que tipo de coração? Pedra, né? Pedra. Tipo assim, né? Que, como você já tinha falado, né? Que porque acontece na própria minha família, né? Como acontece no minha mãe, meu pai ele já reconheceram, né, o verdadeiro Cristo, mas ele ficou saindo do caminho certo, né? Aí meu pai e minha mãe, ele quer buscar a paz, né? Ele quer buscar a cura, como você falou, né? A cura, mas o coração dela é duro, né? Incrédulo, não realmente crê em Jesus, né?
por isso ela sempre, como Jesus sentiria, eu ouve a notícia do minha mãe, eu fico muito meu coração ficou triste, chorando, porque ela busca o paz, né, a felicidade, mas ela não encontrou, né, porque não prova o amor de Deus, mas ela provou o amor do diabo, né, mas ela nunca encontrou paz. Então, o coração é pedra, né, que duro. Então, assim que eu entendo. Legal. Legal, Ronildo. Coração de pedra, um coração endurecido. Então, quando Jesus fala, né, que eles não conseguem enxergar isso, apesar de estar tão pertinho deles, isso mostra a incredulidade, né, um coração endurecido. E usando uma figura que vocês conhecem bem, plantar uma roça. Para plantar uma roça e ter uma boa colheita, lá da macaxeira, né, não sei como que vocês chamam lá, né, aí no Rio é aipim, aqui em São Paulo é mandioca, lá no norte é macaxeira, né, e outras plantas que a gente precisa para viver, você precisa preparar uma terra boa. Então, essa terra ela tem que ter uma quantidade adequada de nutrientes, né? Ainda que a gente não conheça todas essas coisas, né? Mas elas precisam ser trabalhadas. Eu tenho que tirar a pedra, eu tenho que tirar os espinhos, eu tenho que tirar tudo aquilo que possa impedir a planta de crescer. E se eu lanço, coloco a minha muda ou a semente numa terra dura, cheia de pedra, não vai nascer nada. Vai impedir o crescimento. A semente pode ser uma boa semente, a muda pode ser uma boa muda, mas aquilo não vai crescer. Outros, como o Ronildo falou, até começam a crescer um pouquinho, mas de repente tem espinhos ali, são as coisas, as atrações que essa sociedade oferece para a gente. Isso vai sufocando a pedra, né? No caso de Jerusalém, Jesus ele vai terminar o texto dizendo, olha, a gente viu isso lá no filme, né? Vai chegar o dia que os seus inimigos vão cercar você e você não vai ter para onde sair. E você vai ter que cair. Ou seja, o que Jesus está querendo nos ensinar? Que quando a gente não tem a paz verdadeira, que é o relacionamento com Ele, chega momentos na vida em que vem muitas lutas. Os inimigos nos cercam. É a doença, é a crise emocional, são crises sociais, desemprego, falta de dinheiro, falta de comida. Aí as pessoas perdem completamente a fé. Pensando agora como cristãos, o que ajudaria você a fortalecer o teu terreno aí, a tua terrinha, o teu coração, para que essas coisas que nos cercam não enfraqueçam a tua fé? Façam com que a semente que está sendo lançada aí no teu coração, ela frutifique de maneira que ela dê muito fruto. Que coisas você poderia fazer para fortalecer a tua fé? Fala, Gledson. Vai, liga. Isso, Gledson. Pastor, Oi. Como o senhor falou, né? Como é que nós fortalece a fé em Jesus? Eu vou falar baseado em versículo 42, né? No momento que Jesus fala que pessoas não conheceram ele, e em vez de hoje, dia dele que ele está lá, eles conhecerem Jesus, né? Mas agora, quando estamos em dificuldade, quando estamos em crise, quando estamos em problema de família e quando estamos em crise emocional nós mesmos, nós temos que deixar o nosso olho se abrir e não deixar se oculto, né? Porque nós temos que reconhecer a Jesus, experimentar a paz de Jesus, que nós cresce a fé, né? E firmar
em Jesus para que podemos crescer, podemos vencer essas crises. Isso eu penso isso. Legal. E quais são as coisas que podem fazer com que os seus olhos sejam abertos, para que essa fé seja fortalecida? Que passos práticos que a gente pode fazer no dia a dia? Minha pensamento se cai em que cada dia mais se fortalece a nossa fé. Nós temos que praticar, ler e orar, né? Isso vem primeiro. Legal, isso. Isso é um passo prático. Ler a palavra de Deus diariamente. Você quer desfrutar de paz? Busque na fonte, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então, esse relacionamento com Deus diariamente, através da palavra, e através da oração, e através da obediência, né? A prática, que o Gledson falou ali, né? Ele falou 3 elementos. Falar com Deus pela oração, ouvir Deus pela palavra e obedecer a Deus. Isso fortalece você. As lutas vão continuar existindo, gente. Então, se eu estou vendo lá, plantei uma roça de macaxeira, estou vendo que está cheia de pedra lá, eu tenho que tirar aquela pedra. Eu tenho que tirar tudo aquilo que impede a planta de crescer, de ficar bonita, de dar boas raízes, né? E outros tipos de planta, né? Quem trabalha na roça sabe que tem que limpar, todo dia tem trabalho. Não é só jogar a semente e vai embora, né? Você tem que trabalhar. Qual é o nosso trabalho para fortalecer nossa vida? Esses 3 elementos são essenciais. Falar com Deus pela oração, ouvir Deus pela palavra de Deus e obedecer ao que Deus fala. Um outro elemento que fortalece a nossa vida é estar junto, em comunidade. É estar junto com outro irmão, na igreja, num pequeno grupo. Nesse tempo que a gente não pode estar tão perto, né? Hoje a gente tem internet, né? Mas estar junto nos fortalece. A gente vai orando uns pelos outros. Por isso essa ideia, né? Eu olho para cima, eu olho para trás e eu olho para cima. Para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, tá? Então, isso é bem forte. Então, 4 coisas eu destacaria aí. 3 o Gledson falou. E a 4ª é a vida em comunidade. Então, eu preciso de Bíblia, eu preciso de oração, eu preciso obedecer a Deus. E eu não posso deixar de estar junto com outros irmãos. Lá em Hebreus 10, 25 diz, olha, não abandone a sua congregação, como é costume de alguns. Pelo contrário, fiquem na congregação onde vocês se estimulam uns aos outros, a prática de fé e as boas obras. Então, o escritor de Hebreus ele está dizendo, olha, quando a gente está junto na congregação, no povo de Deus, a gente se estimula uns aos outros, a gente se corrige, a gente se fortalece. Então, eu preciso de pessoas ao meu lado, tá joia? É por isso que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele chora, porque ele está vendo a condição daquele povo. Ele está vendo um povo que tem a religião, mas não tem a paz. Era um povo religioso. Eles se orgulhavam daquilo que eles faziam, das suas festas, eles se orgulhavam de entregar lá as suas ofertas lá no templo, mas Jesus olha o coração e fala, vocês estão cegos, porque vocês estão buscando uma aparência, mas não estão vivendo a vida de fé. E ele fala isso num contexto, se a gente olhar um pouquinho antes, né, Jesus está entrando em Jerusalém e tem uma multidão aclamando, olha, você é o Messias, você é o rei. E os fariseus vêm e falam, manda que seus discípulos calem a boca. E aí Jesus ele olha para aquela cena, olha para esse povo, olha para essa cidade e fala, olha, vocês estão cegos. Preciso enxergar. Mas na nossa vida, gente, a gente tem que tomar esse cuidado também, para que a gente não caia no mesmo erro, tá? Que é de achar que nós já estamos tão bons
que a gente não precisa de oração, que a gente não precisa de ouvir Deus pela palavra, que a gente não precisa obedecer e que a gente nem precise mais de estar com outros. A gente precisa, tá bom? Então, ok, então a gente olhou para trás, olhou para o alto. Como é que eu posso olhar para frente? Ok. O que você aprendeu de Deus hoje olhando esse texto de Lucas? Quem que poderia contar aí para a gente, em poucas palavras, o que você aprendeu de Lucas hoje? Do Senhor através de Lucas. Pastor, o que eu aprendi, o texto, através de mim que aprender, é desobediência do povo, né? Que os povos não conheceram a Jesus Cristo e ficaram coração duro e rejeitaram a Jesus, né? Mas a principal visão que eu vejo todo mundo viram que Jesus foi rejeitado a desobediência dos povos, né? Por causa disso, Jesus mesmo se expressa, né, sobre a cidade, né, que vai ser derrubado, né? Principalmente também que visto a minha visão, principal visão é desobediência do povo, né? Que fica em cima. Desobediência provoca queda. Legal. Quem mais gostaria de contar rapidamente aquilo que você aprendeu? O que você entendeu do texto hoje? Oi, pastor. Fala, Gilber. Eu aprendi, né, nessa passagem, né, que Jesus fala com os seus discípulos também o que sente por a cidade de Jerusalém, né, que o povo está em cegueira, né, cegueira espiritual, né. Ele não entende, né, que o seu Salvador vem, que ele traz a paz, mas o povo está como se fosse uma pessoa cego, né? A cegueira espiritual que eles têm, né? Isso que eu aprendi nessa passagem, né? Legal. Muito obrigado. Joia. Muito bom. Tumi? Romildo? Sim, pastor. O que eu aprendi sobre Lucas, pastor, mesmo que tenha desobediência, não querendo aprender com Jesus, mas nesse povo assim ficando com o coração duro, né? Aí o que eu me aprendi assim, a experiência que nós estamos tendo nesse livro de Lucas, né? E exemplo de Jesus, né? Mesmo que nem todos são assim incredulidade, coração duro, mas alguns têm. Nós temos que prosseguir isso. Jesus nos ensina. Eu fico assim aprendendo, como a gente falou, né? Jesus mesmo falando. Hoje estou sendo mais. Eu venho aqui, nasci aqui em Jerusalém, mas o povo está. Quando eu vou morrer, vou se entregar meu corpo para nesses povos que estão querendo me matar. Vai ter guerra, vai ter muita confusão diferente, não vai ter paz. Por isso que eu aprendi com Jesus, né? Esse exemplo que Jesus nos está dando, para que nós podamos, como você me explicou, de que forma que a gente pode explicar de forma clara, versículo, o povo entender, né? Porque a gente fala outro idioma, né? E isso foi muito bom nesse prosseguimento, a experiência que eu estou tendo aqui através do Lucas. Legal. Ronildo, quer falar? Vou falar um pouco. Por favor. O que eu aprendo, né, sobre Lucas, né? Eu aprendo o povo porque que ele rejeitou Jesus e por causa de dureza de coração, porque ele não querendo o bênção de Deus e eles não querendo salvação e não querer ouvir mais a palavra de Deus. Por isso, ele rejeitou Jesus. E por isso Jesus também chorou, porque Jesus vendo isso no povo dele, né? Por isso ele chorou, porque o Jesus sabe qual é o pensamento do povo que tem, né? Por isso ele chorou, porque
o Jesus sabe, porque Jesus é onisciente, né? Ele sabe de tudo, por isso ele chorou, porque Jesus sabe o coração, que ele não quer o paz, ele quer o mal, né? Por isso Jesus chorou. Então, isso que eu aprendo. Amém. Legal. Que bom. Então, queridos, quando vocês estiverem, eu espero que em breve, lá contando essas histórias para o seu povo, que meu coração, que o seu coração, lá, vocês olhando para o seu povo, eu olhando para o povo, meu povo aqui na cidade, de onde eu vivo, o que eu vejo é um povo incrédulo também. É um povo que está perdido. É um povo que está buscando segurança, paz, em coisas que não são duradouras. Coisas que, num instantinho, tudo vai embora. Tudo. Eu acho que esse tempo de quarentena está nos ensinando isso. Todo dia eu vejo a televisão, eu vejo os jornais locais, basicamente eu não vejo o nacional, basicamente só o local aqui, e são histórias de gente que está perdido. Hoje, eles passaram ontem à noite, hoje de manhã novamente, a história de pequenos empresários do ramo de transporte. Mostrou a história de uma mulher, né, que tem 10 ônibus e fazia fretamento, né, levava o povo daqui da região para São Paulo todos os dias. Tranquilo. Aí vem um vírus pequeno que ninguém nem enxerga e detona tudo. De 10 ônibus, ela só tem um rodando, que não leva nem 10 pessoas. Ou seja, ela não sabe, ela chorava, não sabe como vai viver. Vender ônibus? Quem vai comprar ônibus agora, se o povo não está andando? Então, onde que estava a segurança dessa mulher? Nos ônibus, no dinheiro. Então, isso mostra para a gente que nós precisamos buscar a nossa segurança num lugar firme, que é Jesus. E é isso que a gente tem que mostrar para o nosso povo. Lá para os marubos, lá para os ticunas, lá para os arxanas, para os matis, né? Para esses povos. Então, que você tenha esse coração, que eu tenha um coração que chore pelos perdidos. Mas, ao mesmo tempo, para me fortalecer dia a dia, eu preciso de Bíblia, eu preciso de oração, eu preciso obedecer ao que Deus fala, preciso viver uma vida sem pecado, e eu preciso do povo de Deus, de estar junto com o povo de Deus. Então, para que você pense para os próximos dias, para quem que você vai contar essa história? Você pode pegar esse segmento do filme Jesus, e se você está na cidade, né? É que agora a gente não está podendo sair, né? Mas você pode compartilhar o link desse filme. Depois eu vou mandar para a Simônia, tá? Ela já tem lá, né? Mas eu mando novamente o link da página do filme Jesus, que você pode compartilhar cada segmento desse, cada historinha dessa. E você pode mandar para a pessoa, olha, veja essa história. Assim como o Israel fez, né? Contou essa história, Israel mesmo, né? Israel contou para um povo lá da aldeia dele, do povo dele. Você pode fazer. Conta essa história e pergunte para ela, onde é que você está buscando tua paz? Qual é a fonte da tua paz? É o dinheiro? É a saúde? É o sucesso? Tá bem visto por todo mundo? É ser um guerreiro forte? Onde é que você está colocando a tua paz? E talvez você não enxergue pela incredulidade aquilo que está bem pertinho de você. E apresente Jesus para elas. Tá bom? Então, esse é o desafio para essa semana, para a tua vida. Que você leia mais a Bíblia, que você ore mais, que você obedeça mais. E que de alguma forma esteja em comunhão com outros cristãos. Mas conte essa história para outras pessoas. Tá joia? Beleza? Beleza. E, então, eu gostaria de orar por vocês, para terminar essa minha parte aqui, tá? E depois passar para a Simônia, para ela conduzir. Tá bom? Deixa eu orar para vocês. Deus, muito obrigado
por esse tempo que o Senhor está nos permitindo desfrutar juntos, pela alegria de conviver, ainda que virtualmente, com esses irmãos tão queridos, alguns que eu já tive a alegria de conhecer e abraçar. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue abençoando a vida deles. E leva-nos nessa semana a aplicar isso em nossa vida, a buscar a fonte da nossa paz no Senhor, que é uma paz que ninguém rouba, que ninguém tira, que vírus nenhum pode acabar, porque é o próprio Deus que está no nosso coração. Fortalece-nos, Pai, e leva-nos a praticar isso, a contar isso, essa história, para outras pessoas, que eles possam buscar também encontrar a paz no Senhor, que é a fonte de toda alegria e de toda paz. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, só encerrando aqui, tá? Da mesma forma que eu fiz esse estudo com vocês, vocês podem fazer com outras pessoas. Lembrando sempre dessas 3 divisões. Olhe para trás, olhe para o alto, que é quando você foca na palavra, e olhe para frente. Como é que eu vou aplicar isso que eu aprendi olhando para fora, para além da minha janela? E a minha janela hoje pode ser a janela daqui da tela do meu próprio celular, do meu próprio computador. Tá bom? Quero agradecer, Simônia, por estar com vocês aqui hoje. Estou vendo que chegou o Daniel depois que eu não conversei, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. A Marta está ali também. Prazer conhecer vocês e estar com vocês. Tá? Já espero poder estar em outro momento virtualmente. Em breve, se Deus quiser, estar aí no Rio de Janeiro com vocês. Simônia, com você. Obrigada, pastor. Foi uma bênção. Aprendemos muito e assim, muito edificante, como eu falo toda semana. Eu tenho sido muito edificada. Porque a gente pensa assim, eu vou abençoar nada. Eu sou abençoada, porque eu estudo, eu leio, eu sou impactada, e depois a gente estudando um com o outro. E assim, eles têm exemplos, como o senhor falou aí, bem... Eles têm a habilidade, né, de teatralizar, e essas questões são muito fortes. Eles fizeram uma apresentação, e até hoje eu não esqueço a cena de como eles ilustram a criação e o propósito de Deus na vida deles e a ação do inimigo, e essa representação deles bastante. Então, eu creio que Deus vai usar tudo que eles estão aprendendo aqui para aplicar da melhor forma quando eles retornarem. Eu agradeço a Deus sempre o privilégio de poder ter sido aceita pela missão, pela da missão, para contribuindo e sendo abençoada também por esse trabalho. Espero que o senhor possa participar outras vezes com estudos e para o informe, né, com os que forem fazer. Eu agradeço. E, assim, alguém quer falar alguma coisa? Marta, Lúcia, pastor Daniel? Eu estou encerrando. Foi muito bom. Como você falou, Simone, foi muito edificante. Bom dia, gente. Tudo bom. Amém, irmã Maria Lúcia. Pastor Daniel, muito obrigado, viu, pela segurança, né, o convite de estar aqui com vocês. Eu me sinto honrado de servir a vocês aí também. E quero estar me colocando à disposição. Muito honrado, pastor. A gente se sente honrado, primeiramente, conhecê-lo, não conhecia, vamos dizer assim, quase que pessoalmente, mas, enfim, a primeira oportunidade de poder ouvi-lo, a gente já pode sentir Deus fluindo, como em todas as outras ministrações da missionária Simone, e o que Deus tem feito na vida dos nossos jovens indígenas por intermédio desse treinamento. Glorifico a Deus pela vida de vocês, da Cruzada Estudantil. A minha palavra também é de agradecer, né, ao pastor Edson. Eu sei que do seu tempo, seu compromisso, mas quando a irmã Simone, né, a missionária Simone, veio até nós, através mesmo
trabalho, desafio como voluntária junto à Missão Ticuna. Eu sabia que a Simone era envolvida com, até então, já há algum tempo, com o treinamento, né, da cruzada. E quando ela veio trazendo para nós, e até mesmo a aplicação, e eu louvo a Deus, né, por tudo aquilo que tem acontecido. Realmente era algo que eu esperava. Logo na minha primeira experiência cristã, o que contribuiu para o meu crescimento espiritual foi uma aplicação de um curso que eu fiz na Cruzada Estudantil para Cristo, através das cruzadas evangelísticas que tinha aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer aquele curso por correspondência e fui colocando em prática. E isso contribuiu para o chamado e para uma certeza que eu deveria estar envolvida com o trabalho que é a missão de Deus. E como é gratificante nesse tempo, nós estando nesse trabalho e vendo o começo de tudo, encontrando pessoas que estão e está hoje trabalhando com aquilo que nós recebemos no começo, nesse ministério, né, tão importante que são a evangelização das etnias aqui no Brasil. Então, que Deus continue abençoando a vida do pastor Edson, missionário, e continue dando graça, né, dia após dia também a irmã Simone e toda a equipe, né, que está envolvida também junto aqui conosco na Missão Ticuna. São bênçãos para nós. Só temos a agradecer. Glória a Deus. É. Amém. Então, pastor, é triste, né? Dá vontade de ficar toda a vida fazer a vigília, mas nós teremos outras oportunidades. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua disponibilidade, Marta, pastor Daniel, Lúcia e Fabiana, Dilma. E a gente está junto. E terça-feira se encontra novamente, os que puderem participar, para a continuidade. E aí vamos ver uma outra data para o pastor estar conosco também, tá bom? Amém? Tá bom. Encerra aí, Edson. Oi? Você encerra. Eu acho que é você que tem que encerrar, né? Eu posso encerrar aqui, mas acho que encerra aqui também, todo mundo. Que Deus abençoe vocês, então. Eu tenho uma reunião daqui a pouco novamente. Oi. Tá bom, tchau, tchau. Quem perguntou alguma coisa? Beijo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. E fiquem na paz. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.